Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Obrigado por estares aqui. Obrigada por estares aqui comigo. Mais uma conversa. Hoje alguém estava a dizer, vocês já têm uns 100 episódios, não é? E eu disse, não, temos 200 e... Sim. E sabes que ela estava a dizer, nem sei por onde começar. Começas pelo primeiro, ou começas pelo último, ou começas por aquele que calhar. Exato. São as três hipóteses. Sim, essa pessoa disse que eu vou te enviar uns episódios que eu acho que pelos quais tu podes começar. Tu tens assim uns episódios favoritos, ou... Há uns episódios que eu recomendo muitas vezes, que é aqueles que têm a ver mais com os relacionamentos, as 5 linguagens do amor, os Cavaleiros do Apocalipse, Let's Talk About Sex, as máscaras da masculinidade. E mais uns, depende um bocadinho do ponto de partida da pessoa. Há uns dias perguntamos no grupo do Telegram do podcast, se nos estás a ouvir e não fazes parte, é só ir ao Telegram e procurar o grupo do podcast IVM ou mandar-nos uma mensagem para nós dizermos como é que tu te juntas a nós. E eu perguntei se havia convidados que tivessem estado, lembrando que temos muitos episódios com convidados, se havia convidados que as pessoas gostavam que nós trouxéssemos novamente. Nós às vezes perguntamos, pedimos sugestões de pessoas que os nossos ouvintes gostariam de ter aqui no podcast. Mas aqui a pergunta era que convidados é que já estiveram cá e gostarias de ter novamente. E foi giro porque apareceu referência a muitos dos nossos convidados. Claro que com mais intensidade, convidados assim mais recentes, porque são aqueles que as pessoas se lembram melhor. Nós sempre uma das pessoas que foi muito referenciada foi a Monja Cohen, que é um dos episódios mais ouvidos de sempre aqui do podcast. Acho que já quase 10 mil pessoas ouviram esse episódio. E claro, foi uma conversa muito especial. Sendo que a minha... Que eu também gostava de ter. Sim, sabes quem é a minha convidado favorito do podcast? Diz-me. É a Mia. Que fofinha. Sim, às vezes és fofinho. Sim. Olha, hoje tenho aqui um desejo, uma intenção que eu trouxe aqui para a nossa conversa, de conversar sobre uma determinada coisa. E gostava de ter assim as tuas opiniões e os teus insights em relação a esta coisa. Shoot! Sim. Eu quando tenho conversas de coaching ou converso com alunos, né, eu ainda agora voltei há uns dias do Master em Neuroestratégia, que é uma semana muito intensa, assim, com alunos. Voltaste cansado e entusiasmado, eu quando voltei não disse que estava cansado, disse que estava de rastos e disse que não estava contente, eu disse que estava feliz. Mais uma vez foi uma experiência assim absolutamente mágica, foi mesmo muito fixe. E nessa experiência mágica nós acho que vamos assim bastante fundo numa série de processos de desenvolvimento pessoal. E também lá ficou reforçado este tema sobre o qual eu quero falar contigo. Que é quando nós estamos numa relação, que não precisa ser uma relação romântica, embora eu acho que aí é intenso, mas pode ser uma relação familiar, uma relação laboral, profissional. Há partes dessa relação onde existe uma métrica, existe uma forma de avaliar o nosso desempenho. E isso é mais marcado numas relações do que noutras, não é? Mas, por exemplo, eu posso dizer que quando estou a trabalhar numa empresa ou tenho o meu projeto profissional como freelancer, eu posso ter um conjunto de métricas, não é? O quanto dinheiro eu ganho, quantos clientes eu tenho, quantas pessoas assistem a não sei o quê. Posso construir essas métricas. E mesmo nas nossas relações familiares e românticas, nós também podemos ter algumas métricas, não é? Por exemplo, o número de dias em que tu estás disponível para estar comigo, ou a quantidade de tempo que tu me deixas falar sobre as minhas coisas. Há assim umas métricas, não é? O número de vezes que fazemos férias ao longo do ano. Há assim umas métricas a que nós às vezes podemos recorrer para dizer, olha... nós de antes fazíamos férias 2 vezes por ano e agora não fazemos férias, não é? Ou de antes nós conseguíamos estar juntos, por exemplo, a jantar 2 vezes
por semana e agora nunca temos essa oportunidade porque se calhar temos filhos ou porque agora tu trabalhas à noite ou whatever, não é? Há assim umas métricas. Só que aqui o meu início de conversa vai para quando estas métricas não são assim muito claras nem são muito óbvias. Como isso pode ser difícil para nós. Sentir que há uma métrica, que a outra pessoa nos está a avaliar de uma determinada forma, que o nosso chefe nos está a avaliar, que a nossa mulher nos está a avaliar, que o nosso filho nos está a avaliar, só que nós não conhecemos muito bem a métrica, não sabemos muito bem com base em que é que ele está a fazer essa avaliação. E que, como isso às vezes nos pode fazer sentir um pouco inseguros. Certo. Não é? Sabes, ou seja, estás a dizer que é óbvio que existe uma métrica, mas tu não sabes qual ela é e sentes-te inseguro por causa disso. Sim, quando há... sei lá, a outra pessoa começa a ficar chateada comigo. Ou o meu chefe começa-me a mostrar que há uns sinais de este tipo não está satisfeito comigo e com a minha performance. Mas o quê? O que é que está a acontecer? O que é que eu deveria ter feito que não fiz? E nessas alturas te sentes também tipo, como se não... É praticamente impossível fazer a coisa certa? Quer dizer, a sensação não é de que é praticamente impossível. A sensação é de que é impossível. Porque como nós não conhecemos a métrica e até podemos às vezes desconfiar de que não há realmente uma métrica, ou outra pessoa está só chateada comigo ou está chateada consigo e está a procurar... descobrir razões para a sua chateação. Então não há nada que eu possa fazer certo. Eu acho que assim, um exemplo clássico, não é? Uma pessoa chega à casa e a outra pessoa diz não notas nada em mim? E a pessoa diz, espera aí, ok, isto é uma pergunta que em princípio deveria ligar a minha curiosidade. Espera aí, se ela está a fazer esta pergunta é porque há alguma coisa diferente. Só que às vezes parece que depois dizes-me se isto está a fazer sentido para ti, mas às vezes parece-me que isto é um jogo que tem ali uma métrica desconhecida e que pode estar quase assim meio envenenada, que é se eu me ponho a observar e não consigo ver nada, não prestas atenção, não ligas nenhuma, não sei o que é. Ou então reparo na coisa errada, digo, é o teu cabelo, o cabelo. Há um mês que eu mudei o corte de cabelo e só agora é que reparas. E se eu não dissesse, nem reparavas. É outra coisa. Mas pronto, não interessa. Já vi que não encontraste. Ou então, até encontras e dizes... eu não sei o quê. Mudaste não sei o quê. São essas calças. As calças são novas. Sim, mas só reparaste porque eu te disse. Senão não ias ter não reparar nem dizias nada. Porque eu na outra semana também tinha uma peça de roupa nova e tu não disseste nada. E se este jogo for jogado muitas vezes... Há aqui um dos jogadores que começa a ficar muito à rasca, que é só a pergunta coloca tensão. Certo. E nós sabemos, e temos discutido muito isso aqui num podcast, que quando nós estamos sob tensão, nós tendemos a perder o acesso a certos recursos. Por exemplo, é muito mais fácil prestar atenção a uma coisa quando tu estás relaxada e descontraída do que quando estás muito tensa e a imaginar que isto vai correr mal se eu não conseguir encontrar a resposta certa. Certo. Sim. Estava a pensar que... estou a ter assim N pensamentos diferentes sobre isso. Estava a ver onde é que apanho aqui a parte do novelo para desenrolar um bocadinho. Porque há bocado mencionámos as 5 linguagens do amor. E também lembrei-me disto agora, ao ouvir-te a dar o exemplo, não é? Aquela pessoa que chega a casa e não reparaste nada em mim. Não reparaste nada em mim. No fundo, aquilo é uma linguagem de amor que essa pessoa está a falar, não é? Nesse caso, qual seria já agora? É aquela do reconhecimento, das palavras. Das palavras de afirmação. Sim. Quero que fales sobre mim. Sim, talvez. Não é essa? Não sei, agora estou assim um bocadinho na dúvida, porque as palavras de afirmação são em relação a ti, ao que tu fazes... E também em relação a reparar em coisas em mim que eu... Isso não é mais tempo de qualidade, que é quero que tu estejas aqui, que estejas mesmo a reparar em mim e a dar-me a tua atenção. Eu sendo a pessoa mais provável de ter esse comportamento que tu descreveste, eu diria que tem a ver com as palavras de afirmação.
daquilo que eu estou a mostrar. Repara em mim, não é? Eu também tenho esse comportamento de que estás a falar, mas o meu comportamento não é mais repara em mim, em alguma coisa em mim, mas é repara naquilo que eu digo ou naquilo que eu disse. É mais isso, não é? Sim. Que às vezes posso ficar chateada, estou aqui, eu disse não sei o quê, tu não prestaste atenção nenhuma. Mas porquê é que eu peguei agora aqui nas linguagens do amor? Foi precisamente para quem é o receptor conseguir olhar para a pessoa que chega a casa, utilizando o teu exemplo, daquela forma, para conseguir manter-se num estado regulado e seguro. No fundo, não é? Para essa pessoa conseguir receber aquilo sem se colocar naquele sítio de tensão e sem acionar o tal medo de dizer a coisa errada ou achar que vai de qualquer modo aquilo vai dar asneira, né? Se nós focarmos, ok, esta pessoa está a dizer isto porque tem aqui uma necessidade que me está a procurar comunicar, não está a fazê-lo da melhor forma, não está a pedir essa atenção, essas palavras de afirmação, ou essa repara em mim ou vê-me explicitamente, mas implicitamente está a pedir isso. Então, que tipo de comunicação é que eu posso ter neste momento, mesmo não acertando especificamente naquilo que a pessoa quer que eu veja? Não é? Isso, imagino eu, que para quem está do outro lado pode ser um bocadinho mais... Podemos ganhar mais segurança aqui neste processo, não é? E se calhar até podemos desviar um bocadinho a conversa estou a pensar assim na barra, olha, estou tão feliz de te ver, isso é que mais interessa para mim neste momento. Sim, estás a fugir à conversa porque não consegues reparar. Pois não, que chatice. Eu percebo que isso é mesmo importante para ti, que eu repare assim em coisas novas e é realmente uma coisa que eu preciso de melhorar. Okay. Eu acho que já estás a ir aí assim muito à frente na conversa de... Sorry? Não, parece-me que é uma estratégia bastante avançada, não é? Porque requer que quem está a receber este teste que tenha recursos suficientes para de repente entender que, ok, do outro lado há uma necessidade, que a pessoa me está a procurar comunicar e deixa eu ver como é que eu consigo conectar. Eu acho que ainda estava aqui a lidar com a questão assim num ponto de partida assim ainda menos consciente, que era o procurar reconhecer se isto faz sentido ou não e se isto de facto acontece. Porque um dos cenários, eu vejo isto a acontecer em vários cenários, ok? Vejo às vezes a acontecer numa relação romântica, não é? Que é onde alguém testa a outra pessoa em relação a não reparas em nada diferente aqui na casa, aqui no quarto, não reparas em nada diferente, não reparas nada diferente em mim, ou não te lembras que havia uma coisa que disseste que ias fazer e não fizeste, o que é que é? Que é tipo lançar um teste que mostra à pessoa que há uma resposta certa. E se tu acertares na resposta certa, és aprovado. Mas se falhares, isto vai gerar problemas porque eu te vou julgar e vou-te avaliar de uma forma negativa. Não é? Pronto, isso é um cenário onde eu vejo isto. Outro cenário onde eu vejo isto é com as crianças, em que o pai ou a mãe testam a criança em relação a alguma coisa. Certo. Para testar se ela sabe, ou se ela sabe como se deveria comportar, ou se ela se lembra de alguma coisa. E a criança e muitas vezes isto até pode ser a criança quer alguma coisa e eu testo-a. Tipo, se passares no teste, tens isto. Não é? E claro, vejo isto muito também no cenário profissional, onde alguém que tem o poder hierárquico, tem uma posição de chefia, testa a outra pessoa em relação a alguma coisa do trabalho. Lembra-se daquilo que eu lhe disse na semana passada. Sim. E na escola também. Sim, sabe como é que se trata disto. E isto ser feito. Claro que nós podemos fazer perguntas aos outros. Mas eu estou a falar de quando isto vem acompanhado assim de uma sensação de teste, I'm testing you, e provocando desconforto no outro lado, não é? E provocando este desconforto, muitas vezes isso faz com que a pessoa não tenha as suas capacidades normais de responder e corresponder, mas entra num estado mais básico só de sobrevivência. Certo. E lembro-me há uns anos atrás, um dos nossos filhos estava na escola primária, havia assim aqueles exames nacionais de alguma coisa. E lembro-me quando estava a falar com a professora sobre a avaliação, havia ali uma pergunta qualquer, haviam perguntas sobre comportamento social, o que era aceitável, o que não era aceitável, o que se deveria fazer para ser uma criança bem educada. E tinha a ver com
acho que era tipo bater a porta antes de entrar, dizer obrigado, dizer olá e não sei o quê. E havia uma situação qualquer onde era suposto ele ter dito alguma coisa. E ele não disse. Não é? E ele estava a ser avaliado por causa disso. E eu, conhecendo esse nosso filho, eu percebo perfeitamente o que aconteceu com ele naquele momento. Ele encontrou-se ali numa situação cheia de tensão. Ele sabe perfeitamente o que se fazia por norma naquela situação. Nunca tinha identificado que ele não soubesse isso, mas naquele contexto, naquela forma dele receber aquela pergunta, associada ali a uma avaliação, embora tenha sido muito óbvio que era uma situação de teste, não era implícito, ele não conseguiu corresponder. Não é? E acho que isso é importante percebermos muito bem quando fazemos isso com os outros, o que estamos a fazer é tirar as pessoas alguns dos seus recursos para corresponder e responder. Ou seja, acho que esse exemplo que tu deste nos remete muito aqui para a velha questão da intenção, não é? Qual é a intenção que eu tenho? A minha intenção é provocar desconforto no outro lado? E eu compreendo que na maior parte das vezes essa intenção não é declarada, não é? É muito raro um professor dizer, não, a minha intenção é tornar o aluno totalmente desconfortável ao ponto dele ter menos recursos para responder, certo. Não é? Mas, quer dizer, isto seria assim uma situação muito especial, não é? Sei lá, estou a preparar um militar para saber lidar com os interrogatórios do inimigo e então digo, por treino vou torná-lo o mais desconfortável e pressioná-lo o mais que eu puder para ele perder recursos e aprender a lidar com isso. Mas acho que, por acaso eu ia dizer, mas isso claro que não acontece na escola, mas se calhar às vezes acontece de alguns estágios, ia dizer, isso não acontece nas empresas, mas acontece na Mas há aqui duas situações onde nos possamos encontrar. Ou somos aquela pessoa que utilizamos este tipo de estratégias para satisfazer as nossas necessidades, certo. Ou somos a pessoa que é sujeito a essa estratégia. Não é? Portanto, então vamos começar pelo primeiro cenário, que é um cenário mesmo de desenvolvimento pessoal e de confronto, que é nós questionarmos e quem nos está a ouvir questionar, esta é a nossa proposta sobre situações onde eu recorro a isto, ou seja, onde eu pressiono outra pessoa, criando aqui um cenário onde tu podes estar certo ou podes estar errado, certo. Podes fazer a coisa certa ou podes fazer a coisa errada, não é? Que é, por exemplo, estamos prestes a outra pessoa diz assim, os nossos amigos convidaram-nos para nós irmos no sábado à noite jantar à casa deles. Imagina. E eu sei que eu imediatamente digo, há uma forma certa de lidar com isto, que é claro que temos que ir porque nós lhes prometemos que íamos. Certo. Ou porque já na outra vez não fomos e há uma resposta certa. Ou então não, a resposta errada é claro que não vamos, porque eu já te disse que estou muito cansado e que no sábado tenho que descansar. Só que em vez de eu dar a entender isto, a dizer, olha, lembra-te disto, em vez de dizer assim, é? Então e o que é que tu achas? Achas que devemos ir ou que não devemos ir? E neste momento eu já tomei a decisão que há uma resposta certa e uma resposta errada. E a resposta errada vai ter uma consequência. Se outra pessoa diz assim, eu acho que era fixe nós irmos. Então quer dizer, depois de eu te andar a semana toda a dizer que no sábado precisava mesmo descansar, e tu agora dizes que queres ir jantar à casa dos nossos amigos. É muito bonito. Ou então a pessoa diz assim, não, eu acho que nós não devíamos ir, não devíamos ir. Quer dizer, já uma vez não fomos, comprometemos a ir outra vez, eles vão ficar chateados e tu dizes-me que não queres ir por causa Nunca mais vamos ser convidados. Ou seja, eu já decidi que há uma resposta certa ou uma resposta errada. Só que testo a outra pessoa. E normalmente, como tu até propuseste, muitas vezes este teste até é um teste que não tem... Eu já decidi de tal forma que quero ficar chateado com o outro, que mesmo que ele dê a resposta certa, ele diz assim, não, pois eu acho que é melhor não ir. E porquê é que é melhor não ir? Sim. Porque você estava cansado. E porquê é que eu estou cansado? Não sei, é por causa do trabalho. É por causa do trabalho. Eu estou cansado por causa do trabalho. Ou seja, vai haver sempre um ponto onde aquilo que tu dizes não é a tal resposta perfeita. Exato. Até porque há uma necessidade por satisfazer. Certo. Ou seja, a resposta perfeita, ela nem sequer existe. Certo. Porque até pode ser agora dizes isso, mas antes não disseste. Ou, com esse tom de voz. O que quer que seja. Com essa palavra, com essa cara, com esse
estás a respirar enquanto dizes isso. Eu propus um exercício a um casal com que eu trabalho. Eles ficaram com o trabalho de casa e agora proponho o mesmo trabalho de casa aqui, que eu acho que pode ajudar um bocadinho esta situação. Que era refletirem sobre as necessidades que o parceiro ajuda a satisfazer e as necessidades com as quais gostavam de ter mais ajuda para satisfazer. Né? Para algumas pessoas este trabalho vai ser mais fácil do que o outro. Neste caso, uma das pessoas conseguiu identificar várias necessidades em ambas, a outra pessoa só conseguiu dizer uma coisa em cada. Isso também é giro porque depende das energias das pessoas, assim, mas não interessa. Mas o que gerou foi uma conversa interessante sobre esta questão das necessidades, que retira aqui a carga nestas situações, não é? Porque se eu falar do que eu preciso nesta situação da festa, que se calhar não tem nada a ver com a festa, provavelmente, eu tenho um canal de comunicação muito diferente do que se eu só testar o outro e no fundo I'm setting him up for failure, right? Certo. Não é? Estou não sei como é que se diz isso, preparar o contexto para ele falhar, ele só pode falhar. Estou a planear o falhanço dele. Exatamente. Portanto, e dos dois lados, e depois podemos ter aqui, porque imagina se nós somos um casal onde isto acontece muitas vezes, que eu te faço este teste a ti muitas vezes. O facto de nós nos podemos sentar e conversar sobre, ok, quais são as necessidades com as quais eu gostava de ter mais a tua ajuda para satisfazer, a conversa torna-se muito diferente. Muito diferente, sim. Sim, eu até por experiências que eu tenho tido ao longo da minha vida, eu acho que esta estratégia do testar o outro é mesmo aquilo que eu chamaria uma neuroestratégia de cocó. É mesmo, porque são muito poucas as situações onde tu tens realmente um ganho para todos, em que é realmente ecológico fazer este teste. E corres ainda um risco adicional, que é, ao utilizar muitas vezes esta estratégia, vais fazer com que o outro ache que está a ser testado mesmo quando não está. Certo. Não é? Tu podes dizer ao outro, olha, lembras-te daquilo que eu te pedi de manhã para ir às compras? Pá, é uma pergunta inocente, é só para ter a certeza que ele se lembra que é preciso trazer tomate enlatado para se ele não se lembrar para eu reforçar. Só que do outro lado vai haver logo tensão de... Não é? E eu, por exemplo, eu vivi vivi assim na minha família. Havia uma pessoa que se sentia muitas vezes testada. E então uma das estratégias que eu utilizava era inventar, desviar a atenção, não é? Sei lá, imagina, olha, lembras-te daquilo que eu te disse das compras? A pessoa não faz a mínima ideia do que é, mas diz, claro que sim, claro. Pá, e depois, pode ser que eu me lembre até lá, ou pergunto a outra pessoa, não é? Ou depois chuto para a frente. Ou seja, o que eu quero é fugir ao teste, não é? E... achas que isto na escola tu tens um contexto onde os meninos, as meninas, os alunos são testados, não é? E essa testagem tem uma métrica, não é? Conseguiu, suficiente, insuficiente, bom, depois mais tarde com notas. Achas que é daí que vem esta nossa cena de testar o outro? Ou são coisas ainda mais... Não, eu acho que até, estavas a dizer isto, mesmo ali na relação professor e aluno, acho que o professor às vezes, com o comportamento que tem, embora a intenção possa ser que os alunos aprendam a matéria, entra também aqui o jogo de satisfação da necessidade do professor, que pode ser, por exemplo, eu tenho a necessidade de ser ouvida por estas crianças, eu tenho a necessidade de ser respeitada ou de ser aceite, ou de ter uma confirmação da minha competência e quando, em vez de me focar que estas são as minhas necessidades como professora, se calhar cobro aos alunos a falta de atenção, não é? Mas porquê que eu cobro tanto esta falta de atenção? É realmente porque a minha intenção é só que eles aprendam ou porque tenho aqui necessidades pessoais por satisfazer também nesta direção? E eu diria que a segunda coisa entra muito mais do que a maioria das pessoas queiram admitir. Agora há uma conversa que eu às vezes tenho com algumas turmas quando dou aulas, não é? Eu dou aulas em pós-graduação numa escola de negócios e às vezes eu
quando eu noto que começa a haver muita tensão em relação à avaliação final da cadeira, eu dou cadeiras de coaching e de neurovendas, uma discussão que eu às vezes tenho é lança a pergunta: o teste que vocês vão fazer no final, a avaliação, podem chamar exame, o que quiserem, é sobre quem? Não é? E as pessoas dizem, quer dizer, é sobre mim enquanto aluno. Eu digo, é mesmo sobre ti enquanto aluno, porque o teste vai ser feito a todas as pessoas. Não é? Imagina, por exemplo, que a turma tem uma média de 12, ou de 15, ou de 18, perante uma mesma métrica para avaliar 3 turmas. E esse resultado é sobre quem? Não é? E depois aumenta que eles começam a dizer, quer dizer, é sobre os alunos, mas também é sobre o professor. Sim, aliás, eu tomo isto mais... Claro que eu me interesso por cada um dos alunos um pouquinho, também tenho algumas horas para ficar a conhecer os alunos, mas eu interesso muito sobre, se eu chegar ao final e eu faço perguntas que eu acho que são importantes e que são as perguntas que tu, ao responderes, vais mostrar o conhecimento básico sobre aquilo que eu tive a ensinar. Se a maior parte dos alunos, ou mesmo que seja uma minoria, mas seja uma minoria significativa, se não conseguir responder, isso tem a ver com a forma como eu ensinei, não é? Claro. Mas é giro pensar aqui nesta... Se calhar estamos a desviar um bocadinho, não deixa de ser interessante. O que eu quero dizer é, de que é que me servia? Se eu quero testar a minha capacidade de ensinar, por exemplo, vou chegar aos exames e vou fazer tricky questions para enganar e para pressionar, ou vou pressionar no exame e fazer as pessoas acreditarem que o seu valor depende de darem a resposta certa. Aliás, uma das coisas que eu digo aos alunos é, não há uma resposta certa. Há a tua resposta, que pode mostrar de uma forma mais ou menos explícita que tu conseguiste integrar os conteúdos. Ou melhor, que eu os consegui apresentar de uma forma que facilitou esse processo. Não é? Mas tu podes... Aqui estava a pensar, tu utilizas muito humor na tua forma de estar, a ensinar. E tu também tens uma grande necessidade de te divertires naquele contexto de dar aulas, certo? Senão uma seca. Mas não é isso assim para mais vale ver a relva a crescer. Pronto, mas isso para dizer o quê? Porque vai depender tanto daquilo que em termos de necessidade, levamos para aquele contexto. Sendo que essa diversão tem um objetivo duplo, que é, por um lado, é porque eu gosto mesmo mais de me divertir do que o contrário. Segundo, é porque nós sabemos que quando nos estamos a divertir temos um nível de tensão menor e um nível de relaxamento mais alto. Claro. E um sistema relaxado aprende mais. Aprende mais e melhor, e integra mais os conteúdos. Certo. Claro. Sim. Eu estava só a mostrar aqui como é que pode ser diferente quando realmente essa necessidade está presente e também existe como estratégia. Tens as duas coisas aqui. Certo. É? Mas pronto, desviei-me um bocadinho, mas achei que tive este insight um bocadinho aqui enquanto estávamos a falar. Foi um bom desvio, não é? Mas olha como é diferente. Tu estás a falar disso, a diversão. Olha como é diferente. Eu dizer-te, Mia, reparas em alguma coisa diferente em mim agora? É que eu fiz uma cena diferente. Vê lá se descobres. Eu sei que tu tens dificuldade normalmente, mas mas vê lá se descobres e não sei o que é. Pronto, e depois, mediante tu dares a resposta certa ou não, eu posso brincar com isso. Tu podes andar e dizer, pá, que engraçado, tu não consegues mesmo ver. É mesmo giro. Sabes como fui eu que fiz esta mudança? Eu imagino que toda a gente repara, mas nem tu repara. Posso continuar a brincar. Ou então posso fazer disto uma coisa muito séria, não é? E de facto há muitas relações românticas, familiares, profissionais que são muito sérias. São muito sérias. Há muita tensão, há muito drama, não é? E eu sei que, dependendo da forma como a relação começou e se desenvolveu, depois não é muito fácil alterar isto, não é? Claro. Quando tu tens uma relação de drama em que há abuso, em que há desrespeito, em que às vezes há luta, há conflito constante, de repente pode ser realmente difícil. Agora não vou testar o outro, ou vou suavizar, ou vou brincar, pode ser mesmo difícil. Há uma vertente de parentalidade que se chama playful parenting. Não é? Parentalidade na brincadeira, sim, não é bem isso, mas playful é ser, é de utilizares o brincar. Ser playful é ser brincalhão. Portanto, seria uma parentalidade brincalhona. Pois, exato. Sim.
Portanto, ou seja, na prática é utilizar... Não é assim um grande tag de marketing. Não. Venha aprender parentalidade brincalhona. Não, mas playful parenting é diferente, certo? Sim. Mas no fundo é utilizar o brincar como uma estratégia na parentalidade e para a criação de relação. Mas estava-te a ouvir fazer isto, o que eu já estudei isso tanto, já experimentei, eu também sei que dependendo há momentos e há energias onde isso funciona melhor do que outra. Nós temos um filho, quando era mais pequeno, nem pensar, estares a começar a brincar para conseguir que ele se vestisse, por exemplo. Ele ia levar isto muito a mal, enquanto os outros dois provavelmente iam alinhar na brincadeira para se vestir e fazer disso em brincadeira, enquanto o outro era mais sério, tipo, estás a brincar comigo, eu é que decido se quero vestir-me, não me vais aqui manipular com a brincadeira, né? Esta salvaguarda só também em relação a porque algumas pessoas podem ficar ofendidas também com o brincar. Sim. Sabes que eu às vezes protesto um bocado quando estou a ver às vezes em família, estamos a ver televisão e aparece aquele programa, não sei como é que se chama, em que fazem perguntas, o Joker. Sim. O Joker, que é aquele com o Vasco Palmeirinho, não é? O Joker. E eu às vezes brinco um bocado, mas às vezes chego a ficar irritado. Que é assim, o Vasco Palmeirinho está ali a dar dicas e a falar como soubesse a resposta, porque ele tem a resposta à frente dele, não é? e às vezes eu ponho-me a pensar que é fácil chatear os outros. Não é, ele não está a chatear as pessoas, ele está ali a desempenhar um papel que acho que se compreende que é o papel. Mas é fácil chatear as pessoas em relação a devias saber isto, porque eu sei. Sim. Quando nós também não sabemos, em princípio não vamos chatear os outros. Tens que saber isto, que eu não sei. Se o fizermos, isso seria altamente hipócrita, não é? Eu já vi isto a acontecer no cenário profissional. Eu lembro-me de ter trabalhado durante algum tempo com uma pessoa que testava muito os outros e ela própria não fazia a mínima ideia das respostas certas. Certo. Porque fazia de conta que na posição hierárquica em que ela estava já tinha passado por isso e por isso de certeza que sabia as respostas, mas na realidade não sabia. Né? E portanto tem que ser, nesses casos, tu tens de ser hipócrita e agressivo, que é para não dar hipótese de contra-ataque, não dás hipótese a pessoa dizer, eu de facto não sei, ajuda-me qual é a resposta certa. Tem que ser mais agressivo do que isto, que é tu devias saber isto e vai descobrir a resposta, porque eu na realidade não sei. Né? Só que tenho demasiado orgulho para admitir isso. Certo. Portanto, isto às vezes acontece também. Que é, eu vou-te chatear em relação a uma coisa que eu sei a resposta, mas não vou falar das coisas em relação às coisas às quais tu é que sabes a resposta. Certo. Vou-me concentrar nestes temas. Isso, e olha, ainda ontem estava a falar sobre isso porque estava a falar sobre a relação pais e filhos adolescentes. E um dos desafios que eu tenho visto que acontece nas relações pais e filhos adolescentes é que é os pais admitirem que há áreas nas quais os jovens sabem mais do que os pais. Certo. Isso não era muito comum antigamente. Hoje em dia é bastante comum por causa do acesso toda a informação que temos. Então o que é que os pais fazem? Tipo, testam de alguma forma os filhos e desvalorizam muito o conhecimento que eles têm e não conseguem admitir que realmente quando se fala em, olha, por acaso o tema que estávamos a falar é de orientações sexuais, não é? Orientação sexual, identidade de género e por aí fora. Os jovens sabem muito mais do que os pais e se calhar querem assumir uma certa coisa, mas os pais descartam e dizem, tu és muito novo para saber isso para já. Tenho outro exemplo fixe, que é uma conversa que eu já apanhei muitas vezes e no outro dia, em conversa com amigos, descobrimos que todos fazíamos uma coisa parecida em relação aos nossos filhos. Que é, por exemplo, sei lá, vais no carro e começa a tocar uma música conhecida, de um cantor conhecido ou de uma banda conhecida, por exemplo, dos anos 80 ou dos anos 90. Assim, uma cena, sei lá, está a tocar U2, por exemplo. E tu dizes, ei, grande música e não sei o quê. E perguntas ao teu filho, sabes que música é esta? Não. Não? Como é que é possível tu não saberes? Mas isto, ou sei lá, ou Queen, ou Rolling Stones, ou assim uma coisa qualquer que tu achas que é tipo óbvio. Tipo, como é que é possível não saber isto? Tipo, tu deves ser totó. E logo a seguir toca uma música qualquer que está agora a tocar na rádio de um gajo que toda a gente conhece da idade deles, mas não tu. Sei lá, está a tocar o Drake, não sei, uma cena assim desta altura.
Lá está, não sei. E o miúdo pergunta-te a ti, sabes quem é? Não. É sempre vamos saber. Está sempre, isto é isto é porcaria. Isto é do TikTok, está sempre. E então o que é que eu faço? Desvalorizo. Isso nem é música. Desvalorizo, não é? E vou outra vez para a minha zona de conforto. E eu acho que é isto que acontece muitas vezes sempre dentro do casal, que é, por exemplo, a zona de conforto são as coisas da casa. Tu nem sabes, qual foi a última vez que tu trataste não sei nem cá? E o outro diz assim, e quanto dinheiro quem é que paga? A que dia é que se paga não sei o quê? Não sabes, não é? Pois não, sou eu que faço sempre isso. Então faço o teste, não é? Tu sabes como é? Sabes como é que se faz para fazer não sei o quê? Nem sabes. E a pessoa... Nunca fizeste? Nunca fizeste, ou não sabes fazer certo. Sabes mudar um pneu. Então, o teu carro tem pneu? O teu carro tem pneu? Mudar o pneu. Tu achas que o teu carro tem lá um pneu? Isso já nem há carros com pneus obsoletos. Agora há um kit, não sei o quê. Um kit que estraga com facilidade. Um kit que estraga com facilidade. Já. Bem, sabes que eu acho que este tema é tão interessante porque eu às vezes dou por mim nas relações, isto é mais válido ainda por cima nas relações mais próximas, claro. Não é? Nós aqui há uns episódios estávamos a discutir aquela ideia de que nós às vezes quem nós tratamos pior são as pessoas de quem nós mais gostamos, não é? Damos-lhes os restos porque já demos o principal às outras pessoas. E às vezes nós somos mais chatos com isto, eu estou constantemente a avaliar o que tu fazes, a avaliar as coisas que tu dizes, a avaliar a forma como te comportas em relação a isto ou aquilo, muito mais do que às outras pessoas. No fundo estou a avaliar até que grau é que tu estás a contribuir para o meu bem-estar ou não, certo. Não é? E estou a colocar assim, o que acontece, acho eu, nas relações mais próximas, como ainda por cima agora na pandemia, acho que temos ainda menos pessoas que possam contribuir para o nosso bem-estar. Não é? Claro que nós somos os últimos responsáveis, eu sou responsável por satisfazer as minhas próprias necessidades, mas como somos seres relacionais e sociais, eu preciso de outras pessoas para satisfazer as minhas necessidades todas. Um dos principais problemas, acho eu, é que coloco todas as cartas só numa pessoa, certo. Que é a pessoa com quem tenho uma relação romântica e também, se calhar, os meus filhos ou assim. E então a carga para essa pessoa, para ajudar, é muito grande, não é? E é por isso que eu gostei daquele exercício que eu estava a propor há bocado também. Aí posso, se calhar, começar a perceber que, ok, mas o meu companheiro, a minha companheira, não está disposto, não consegue satisfazer essa minha necessidade, portanto, ok, que outras pessoas, tenho um amigo, tenho, se calhar, através dos meus pais, a minha irmã, mais alguém, ou vou-me inscrever no ginásio, conhecer pessoas, whatever, será que eu posso encontrar isto também noutros sítios e perceber que eu acho que uma das razões que isso é este teste que fica tão violento às vezes é porque tenho essa expectativa, muitas vezes inconsciente, tu tens que contribuir tanto e não estás a corresponder, então como é que eu giro esta ansiedade que isto cria em mim? Não é? Quando te chateio, faço isso. Só que tu estás aí a falar assim de um nível de saúde mental e emocional mínimo que te permite ter esse discernimento. Assim, claro. Só que eu acho que isto nós estamos aqui a chegar ao final da conversa, mas acho que é assim um ponto importante para frisar, é que se eu fizer isto metodicamente com outra pessoa, de forma metódica, tipo todos os dias, pum. Se eu fizer isso com uma criança, estou sempre a testar a tua cena, estou sempre a testar se tu és realmente uma boa pessoa, se és um bom filho, se és um bom aluno, se és merecedor, se és conhecedor. Se eu estiver a fazer isto de uma forma metódica, eu posso simplesmente aniquilar a autoestima desta pessoa. Sim, claro. E isso vai ter consequências brutais e uma boa parte do teu trabalho é construído em cima de ganhar compreensão em relação a este fenómeno. Mas isto também pode acontecer numa relação romântica ou numa relação profissional. Há pessoas que, por causa de um chefe, ou por causa de um marido, ou por causa de uma mulher, que é um manipulador psicológico, não é? E que é um violentador psicológico, e que através destas técnicas de inquérito sucessivo, que não é bem inquérito, é mais uma inquisição, porque eu estou sempre a lançar perguntas, mas que têm respostas certas e erradas, e a resposta errada tem altas consequências, que é não receber amor.
E eu, através deste processo, e há pessoas que dizem que eu entrei numa relação com alguém e a pessoa, de forma metódica, de forma progressiva, foi destruindo toda a minha individualidade. Porque eu fui começando até ao ponto de eu pôr em causa todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, de eu pôr em causa, não num sentido positivo de estou a pôr em causa para encontrar outras coisas melhor, mas até ao ponto de eu já não sei o que quero, Porquê? Porque eu não sei qual é a resposta certa, não é? A ansiedade é tão grande. Não é? E pode ser... eu às vezes ouço relatos de coisas que são muito emocionantes, porque tu consegues observar que a pessoa, através do relato, está a mostrar como ela foi literalmente destruída ao longo do tempo. Mas pessoas que ficam à rasca porque no final da refeição, por exemplo, estão num restaurante, isto é uma história que eu vi, a pessoa está no restaurante e no final olha para a emenda. E o outro diz assim, estás a olhar para as sobremesas, é? E a pessoa não sabe qual é a resposta. Para, e ela não sabe. Se tu naquele momento perguntar, queres uma sobremesa? Ela não sabe o que responder. Porque ela de repente fica e entra o fight or flight or freeze. E a pessoa fica em freeze. Que ela já não sabe lidar com aquilo. Porque ela sabe que haveria uma resposta certa, mas ela não sabe qual é. Agora, em função de que eu sei, sim, apetecia-me. Em função disto pode vir uma catadupa de insultos, de diminuições psicológicas, não é? Então as pessoas ficam em freeze. E não é à toa que há tantas pessoas que têm tanta dificuldade em dizer isto é o que eu quero, isto é o que eu não quero. Claro. Não é? Falar dos seus limites, das suas preferências. E estás a dizer isso foi destruído. Sim, foi destruído é tão bom este exemplo que estavas a dizer, porque isso tem um sinal tão grande de ansiedade e falta de autoestima, de ter muita dificuldade em escolher entre duas coisas que até nem têm grande interesse. Certo. Não é? Vou para a esquerda ou para a direita, chego lá de qualquer maneira, mas só o facto de ter que escolher e saber que há uma coisa certa e achar que há uma coisa certa, cria muita ansiedade, não é? E depois daquele medo do arrependimento, achar que não, eu deveria ter escolhido outra coisa, não deveria ter escolhido esta. E por aí fora. Mas isso também é uma conversa interessante. É uma conversa interessante, não é? Porque já há muitos anos o Gregory Bateson descreveu processos deste género, a que se chamam de double binds, que é, eu estou-te a fazer uma pergunta, parece que há uma resposta certa, mas na realidade são todas erradas. Que isto é um processo que ele na década de 60, nos estudos dele, ele associou ao surgimento da esquizofrenia. Que não é uma teoria consensual, longe disso, mas pelo menos ele ligou assim de uma forma muito clara à perturbação mental. Porque não é? Porque eu estou constantemente a fazer escolhas ao longo do dia, não é? Escolhas, a maior parte delas são muito inconscientes, não é? O que é que eu faço? A primeira coisa que faço quando acordo, ou o que é que eu vou comer para o pequeno almoço, ou se vou mais depressa ou mais devagar enquanto estou a conduzir, estou sempre a fazer escolhas. Se eu estiver sempre em pânico, a viver o pânico de qual é a escolha certa, porque a escolha errada quer dizer que eu sou uma má pessoa, o surgimento do desequilíbrio mental, na realidade, não é um problema, é uma solução para este pânico constante. Não é? Exato. Boa. Grande conversa a partir do teu... Mas isto agora ficou muito a sério. Olha, mas espero que tenha suscitado aqui... alguma reflexão. Reflexão e vontade de pensar mais sobre isto. Sim. Pensar tanto como é que lidamos com isto e quando é que utilizamos estes testes com os outros. Não é? Sim, é isso. Refletimos sobre isso. Sim. Boa. Temos mais alguma coisa para anunciar? Ou assim? Não temos? Não sei, agora fiquei sob tensão. Será que há uma resposta certa? Será que eu devia dizer que sim e depois dizes não há nada? Ou digo que não e tu dizes então não havia, nós tínhamos combinado. Não, olha, acho que há uma coisa que nós costumamos dizer no fim dos episódios, não é? Que é lembrar às pessoas que nós agradecemos muito os comentários, as partilhas. Os screenshots nas redes sociais. Portanto, podem escolher agora uma ou duas pessoas para quem enviar uma screenshot ou um link para este episódio ou outro. Sim, porque isto é a forma de nós levarmos o nosso podcast mais longe. E no outro dia, num grupo que eu faço parte, alguém me dizia em relação aos podcasts, podcasts são fixes, são interessantes, mas é muito soft em termos de transformação. Tu não vais realmente produzir transformação em alguém com conversas de podcast. E eu, depois que ia refletir sobre aquilo, disse, caramba, nós temos tantos testemunhos de pessoas que dizem
eu comecei a ouvir o vosso podcast e semana após semana comecei a mudar a minha forma de pensar e de me relacionar com as coisas e comecei mais a entender o que era a tal história da vida mágica, do eu aprender a relacionar-me bem com as coisas, mesmo quando as coisas não estão bem, que achei que eu acho que uma parte da nossa audiência iria responder a esta provocação, dizendo não é bem assim, tenho aqui uns episódios para tu ouvir. Okay? E é muito bom quando quem nos está a ouvir faz isto. É mesmo muito fixe. Portanto, obrigado por isso. Obrigada a quem está desse lado aí a ouvir-nos e obrigada a ti, Pedro. Sim, obrigado, Mia, por mais uma boa conversa. Obrigada.